Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira em Doses, o meu podcast sobre carreira, vida profissional, entre outras coisas. Eu sou Richelle Tamura, sou mentora de carreira e liderança e hoje eu tô tendo a honra de receber aqui, junto comigo, uma grande amiga, né? Uma pessoa muito especial, uma profissional incrível, mas eu não sei o que eu mais admiro nela, se é como pessoa, se é como profissional, tô em dúvida ainda. Mas até o final desse episódio vocês vão saber. Nádia Bento. A Nádia, ela é diretora das feiras FCE Farm Cosmetic. Ela trabalha na Nuremberg já há algum tempo. E ela é também diretora de portfólio, né, da empresa e de novos negócios. E eu tenho a honra hoje de conversar com você. Imagina, obrigada pelo convite, Richelle, é um prazer enorme estar aqui, a honra é toda minha. Eu que já fui aí mentorando, orientada por você, que foi extremamente fundamental aí em diversos processos que eu passei na minha carreira, então é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Nádia, para a gente começar essa conversa, me conta um pouquinho como que foi a sua trajetória profissional. Olha, Richelle, eu sempre trabalhei com feiras. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Então, eu falo que se algum dia, que graças a Deus eu sou muito orgulhosa pelo meu sucesso e tem dado muito certo, mas eu digo que se algum dia desse errado, eu não sei nem cortar coco para vender coco na praia. Eu sempre comecei no mercado de feiras. A primeira feira que eu entrei foi logo depois de formada, meu primeiro trabalho foi Expo Money, uma feira sobre investimentos. E eu entrei, eu falo que no mercado de eventos, se você é picado aí pela mosquinha da paixão pela feira, você não sai nunca mais. E eu vim crescendo, desenvolvendo, passei por várias multinacionais e hoje estou na Nuremberg, que era um sonho meu de lugar de trabalho, de realização profissional, e eu estou muito feliz onde eu estou. Quantos anos faz que você está na Nuremberg? Na Nuremberg, 5 anos. 5 anos. Mas só aí mais de 15 de carreira. 5 anos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, Nádia, me fala uma coisa, quando alguém te perguntava, assim, na adolescência, na infância, o que você queria ser quando crescer, você lembra o que você falava? Olha, eu lembro, e é meio bizarro, eu sei que muitas pessoas falam, eu queria ser CEO, eu queria ser aeromoça. Richelle, eu queria ser caixa de supermercado. Sério? Juro. Olha, pensa, eu sou de uma cidade chamada Nhandeara, 10 mil habitantes, então, e eu achava o máximo, eu sempre fui muito observadora, porque o mercado é um lugar que a gente precisa ir, então é um lugar que todo mundo vai. Todo mundo ia no supermercado e tinha aquela moça super simpática que pegava a sua compra e na época não bipava, era tec, 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 tec na maquininha. Sim. Eu achava aquilo o máximo, eu falava assim, gente, que profissão legal. Então, eu, lá nos meus 6 anos de idade, tenho essa memória de que era isso uma coisa que eu queria ser. Mas com o passar do tempo, eu fui uma pessoa que foi gostando muito de cultura, de relações, especialmente de relações interpessoais. Isso acabou migrando para um mundo das relações governamentais. E aí que eu falei, nossa, eu quero ser uma internacionalista. Eu quero fazer relações internacionais, que é a faculdade que eu sou formada hoje. E eu quero trabalhar nesse mundo dos negócios. Então, trabalho hoje para empresas alemãs, trabalho com toda troca, todo negócio, ele é uma relação comercial, uma relação governamental, mas também uma relação pessoal. E é esse meio que eu tô hoje e acho fantástico. E eu vejo muita conexão, assim, porque se você for fazer um paralelo, né, ali no supermercado, é como se fosse uma feira, né? Se você for fazer um paralelo com a FCE e tudo mais, né? É uma feira ali que você tem os expositores, você tem as coisas à venda e você tá ali nesse meio. Querendo ou não, eu acho que tem alguma conexão entre o que você faz hoje, de estar no meio de pessoas, de se comunicar, de estar sempre no meio desses eventos, né? Porque não tem nada mais movimentado do que um supermercado. Não tem nada. E as feiras são a mesma coisa. Exatamente. Então, você tem dentro das FCS, por exemplo, você tem mais de 400 stands, 600 marcas. Quantos produtos você tem aí numa gôndola de um supermercado, Sim. brincando nessa analogia? Mas você precisa saber o que você quer. O visitante, ele vai focado, o que ele está buscando, o que ele precisa, mas que outras coisas podem chamar a atenção dele. Sim. Então, acho que dessa brincadeira, dentro dessa analogia, é muito isso. E como que você dá subsídio para que cada marca que está participando realize o objetivo dela. E cada marca tem um CNPJ com vários CPFs por trás, que tem desejos. O que eu queria para minha marca? O que eu quero mostrar nesse evento? Então, a gente vai criando soluções e mecanismos
mecanismos e facilitadores para tentar atender o maior público possível, aquele que visita e aquele que expõe. E de fato, né, Nádia, quando a gente fala sobre hoje, né, o futuro do trabalho, inteligência artificial, tecnologia, né, isso tudo vem ajudar e vem agregar nesse processo, mas esse corpo a corpo, né, esse relacionamento é algo que a tecnologia e a inteligência artificial não vão nos substituir, né? Não. Então, assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas querem conexões reais, né? E essas feiras, elas proporcionam isso, né? Não, e tem diversos estudos que falam quanto que a inteligência artificial, olha eu gaguejando aqui, vai ficar que está cada vez mais presente, será mais constante nas nossas vidas, mas ela é feita para facilitar a vida de pessoas. Então, o humano, porque se algum dia a gente achar que tudo vai ser robô, a gente está acreditando que não vão mais existir pessoas no mundo. E acho que essa não é uma crença unânime, não é uma crença de todos nós. Sim, então, se a gente está usando a tecnologia para facilitar, é para facilitar o que as pessoas precisam, mas continuamos sendo pessoas, tendo necessidades, e a necessidade de se relacionar é a primeira necessidade que nós tivemos. Nós sempre vivemos em comunidades, seja lá nos primórdios, sempre estivemos em grupos, sempre precisamos de pessoas para nos ajudar, e fomos desenvolvendo tecnologicamente, moralmente com o passar do tempo, mas sempre em conjunto, sempre em comunidade. E cada comunidade hoje vai ganhando a sua força, o seu aspecto, a sua característica. As feiras, elas alimentam comunidades. No caso das feiras especificamente que eu cuido, a comunidade farmacêutica, de química analítica ou cosmética. O que esse grupo precisa? O que os subgrupos ali dentro precisam? Então, esse é o olhar que a gente tem hoje, mas sempre olhando o que essas pessoas e o que esses profissionais estão buscando. Muito bem, muito bem. E me conta uma coisa, Nádia, na sua carreira profissional, eu imagino, né, que você deve ter tido muitos desafios, né, muitos momentos ali desafiadores. Mas você poderia nos dizer, assim, qual que você elenca como o maior desafio profissional que você teve e como você conseguiu, né, sair disso, como você conseguiu realmente contornar esse desafio? Olha, vários passam na minha cabeça, vários mesmos, mas um que me chama... não foi um único, mas é um desafio repetido várias vezes, e eu acredito que isso aconteça com vários profissionais. Muitas vezes você está numa empresa, a empresa ela é muito fechada sobre a capacidade de desenvolvimento daquele funcionário, daquela pessoa. Então, eu já tive em vários lugares que eu queria fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes, mas a resposta que eu vi era: você é boa nisso. E eu falava assim, não é possível que eu só sou boa nisso. Então, muitas empresas perdem talentos pela sua capacidade de gestão de pessoas, de ter um olhar mais crítico e talvez mais saudável para quem são as pessoas, qual que é a real capacidade de cada uma delas. Tem diversos mecanismos e ferramentas e você é a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Mas como as empresas estão despreparadas. Então, o meu maior desafio foi achar um lugar que eu me encaixava. Então, eu passei por diversos lugares tentando achar um lugar em que eu podia ter voz, em que eu podia criar, que eu podia ter respaldo, que eu podia repensar sobre processos, que não é só sobre uma questão de seguir regras, e as regras existem por motivos, mas é do não se deixar limitar a elas. Então, muitas vezes a gente fica insatisfeito, e toda insatisfação é um sinal de que precisa ser mudado. Ou eu preciso me mudar, porque talvez realmente é um local meu de adaptação, ou eu preciso mudar de onde eu tô. Então, os meus desafios foram onde eu vou encontrar o meu lugar. E eu não tenho dúvidas de falar que onde eu tô hoje, Nuremberg Mestre do Brasil, eu sou extremamente apaixonada, porque é um lugar que eu sou desafiada e eu me autodesafio todos os dias. Eu poderia traduzir isso que você disse com a seguinte fala, né, que tem muitos lugares que você precisa se diminuir para caber. E eu acho que você, na verdade, esteve em muitos lugares que queriam limitar justamente a tua capacidade, né? E nada mais é do que isso, né? Quando a pessoa quer que você faça somente aquilo, porque você é boa naquilo, e ela não te dá a oportunidade de pensar fora da caixa. Porque muito se fala no mercado de trabalho, você precisa pensar fora da caixa. Mas tem empresas e até líderes que limitam justamente esse pensamento, que tem aquele pensamento assim, sempre foi assim, vamos fazer assim mesmo. Então, hoje eu acho que você se encontra num lugar que simplesmente
tem a expansão, né, do tamanho da tua capacidade e deixa você expandir cada vez mais. Isso é muito bacana. E eu acho que isso não quer dizer que os outros lugares são ruins, muito pelo contrário. Empresas que eu passei são empresas incríveis, são empresas excelentes, eu encontro pessoas crescendo muito nelas. E aí, são pessoas que tiveram oportunidades ou tiveram lideranças, e aí o leque é gigantesco, né, Richelle? Sim. Mas que elas conseguiram dosar o seu momento e aquele foi o lugar delas de ficar. Sim. Então, onde eu tô hoje foi o meu. E eu acho que isso talvez é um grande recado, uma grande inspiração, porque não é ir de galho em galho até achar o seu, mas também ter maturidade para saber qual que é o lugar que aqui eu tenho que esperar. Não, aqui eu vou tentar. Aqui eu consegui sabe, aquele extra que faltava para eu bombar a minha carreira. Então, eu sou muito grata por todos os lugares que eu passei, mas sou muito grata pelo local que eu fui acolhida hoje. Perfeito, muito bom. E falando até sobre isso, Nádia, quais que você acha, né? E hoje você como uma grande líder também da tua equipe, mas quais que você acha que são as maiores habilidades que fizeram você chegar até onde você chegou? Porque na Nuremberg, só pra gente contextualizar, você já entrou nessa posição? Não. Ou você galgou cargos ali dentro, galguei né? cargos e cresci rápido. Isso, teve, né, uma curva de crescimento bastante rápida. O que você acha que foi o diferencial para esse crescimento? Eu acho que é vontade. Então, cheguei num lugar em que eu tive oportunidade, a oportunidade foi dada, estava comigo, né? A bola estava comigo. Então, foi muito do que eu faço com as ferramentas que eu tenho na mão. Então, para todos nós são dadas ferramentas. Desenvolver a habilidade para cuidar delas depende de cada um de nós. Então, eu tive diversas ferramentas e eu tenho uma coisa que eu não sei. Eu sou signo fogo, né? Eu não paro, eu sou uma inquieta por natureza. Então, eu não caio em zona de conforto. Para mim, se tem alguma coisa, já tá... Não é repetir. O que eu vou melhorar? O que eu vou mudar? E o que eu posso fazer diferente? O que o mercado tá falando? Deixa eu conversar com mais pessoas. Deixa eu tentar me inspirar em outros eventos, em outras pessoas. O que está acontecendo ali fora? Então, é muito fácil a gente ver produtos que estão crescendo, estão se desenvolvendo, a gente sentar na cadeira e falar, deixa fluir. E esse deixa fluir, a gente perde muito tempo, a gente começa a ficar ultrapassado. Então, o crescimento, ele depende da gente, depende da nossa vontade. Algumas pessoas têm poucas ferramentas e precisam fazer muito com elas. Outras pessoas têm muitas ferramentas e não conseguem saber lidar com o mínimo do que tem. É muito de você olhar o que te é apresentado e também ir atrás para desenvolver essas habilidades, crescer ali dentro, né? Sim, sim. E eu vejo que é um movimento, né? E aí você trouxe essa questão da vontade, mas a vontade sem ação também não é nada, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho vontade de crescer, né? Mas a vontade sem ação não traz o resultado. Então, assim, além da vontade, teve muita ação, né? Muito suor, né? Ali também, né? Para conseguir realmente se destacar e mostrar quem você era. E, obviamente, que você também teve uma liderança que te deu essa abertura. E por que eu falo muito sobre a liderança? Né? Eu que trabalho muito com líderes, porque a gente percebe que o líder ele tem um impacto muito grande, né, na equipe e no crescimento das pessoas. E a Great Place to Work, eles fizeram uma pesquisa logo no começo desse ano, né, falando sobre as tendências para 2024. E uma coisa me chamou muita atenção quando eles colocaram que o maior empecilho para o crescimento tecnológico da empresa em termos de inovação é a mentalidade da liderança em 45% das empresas que foram consultadas. E também quando a gente fala de diversidade e inclusão, também existe um empecilho muito grande na parte da liderança, né, em não saber, de repente, liderar ou lidar com o diferente. Enfim, então a gente percebe que o papel da liderança ele é muito grande e muito importante nesse crescimento, né? Então, com certeza, você teve líderes aí também que te ajudaram a conseguir... Às vezes, o ajudar é só dar o espaço. Porque o resto a gente faz, né? Mas, assim, dar o espaço, às vezes, não tá na nossa mão, né? Às vezes a gente quer também alcançar um espaço que fere um ego de uma outra pessoa, enfim. E, às vezes, por N motivos, você é podada. Então, a liderança, ela traz isso. E eu tenho certeza que você hoje também repassa isso para a sua equipe, né, Nádia? Eu tive 2 exemplos fantásticos na minha carreira. O primeiro, o atual presidente, João Paulo Piccolo, mas que
conheço há 15 anos, já trabalhamos juntos em outras promotoras lá atrás. E o JP foi quem me apresentou o feedback. Incrível, né? E ele tinha uma visão, ele tinha um olhar tão certo e certeiro, tipo, Nádia, você é muito boa nisso, mas aqui você tem muito para melhorar. E que isso pode soar como dolorido para você, mas para mim era uma oportunidade de falar assim, mas como é que eu vou aprender isso aqui agora? Porque eu quero ser diferente. E ele me mostrou qual que era a diferença de ser chefe e ser líder. Então, ele não só se tornou um grande exemplo de crescimento ele tinha uma meta onde ele queria chegar e ele chegou. E eu sei que novas metas são traçadas e isso é admirável, é incrível. Ele conseguiu, ele consegue o que ele quer. Qual que é o foco que ele põe? Qual que é a dedicação? E o Diego Carvalho, que é uma das pessoas mais humanas que eu conheci. O Diego, ele tem uma coisa sobre pessoas, sobre empatia, sobre criatividade, sobre oportunidade, que é uma coisa que eu me encaixava, mas eu não sabia como colocar isso. E ele foi a pessoa que virou para mim e falou, ei, fala, tenta, arrisca, você tem respaldo. Essa palavra mudou a minha vida. E você tem apoio, você tem respaldo. Tanto ele quanto o JP viraram para mim e falaram assim, não tenha medo de tentar. Você não tá sozinha. Então, você saber que você pode explodir a sua criatividade, você pode usar todo o potencial que você tem, mas você tem alguém ali que tem um olhar carinhoso, respeitoso e assim, e ativo sobre, sabe, você tem respaldo, eu tô aqui, sabe, vamos fazer juntos, mas não para, tenta, vai. A minha carreira fez um boom. Então, a liderança faz toda a diferença. Quando eu olho hoje para a minha equipe, tento ter um olhar muito carinhoso e cuidadoso sobre a história de cada uma, a necessidade de cada uma e até onde eu consigo chegar. O que eu espero, mas o que ela está dizendo que ela quer me dar? O que eu posso ajudar ela a crescer e se desenvolver? Todas as pessoas têm limites, você vai conhecendo diversos perfis. Então, cai aquele mito de que todo mundo tem que crescer. Justamente. Não tem. Tem pessoas que não querem crescer e a gente precisa dessas pessoas na equipe, porque se todo mundo estiver ali brigando, olha, acho que eu mexi aqui no microfone, se todo mundo aqui estiver brigando por um cargo de gestão, a gente vai ter uma equipe frustrada, porque nem todos vão alcançar. A gente tem uma estrutura piramidal, né, onde o topo da pirâmide é sempre menor as oportunidades, então assim, ou as pessoas vão acabar saindo da empresa, então a gente precisa também de profissionais que estejam no momento de também estarem mais estáveis, né? Vamos dizer assim, né? E até pegando um pouco desse gancho, Nádia, você sentiu muita diferença quando você assumiu o teu primeiro cargo de gestão e deixou de ser mais técnica e passou para uma posição mais estratégica? Muita. Quando você vai subindo para um cargo estratégico, você tem acesso a informações, ou você tem que ter um olhar que você não tinha antes. Então, você tem um olhar executor. Muitas vezes, a gente não se questiona os porquês ou o que está por trás daquilo. E a gente vai tomando pequenas atitudes que ferem outra coisa. Quando a gente se depara disso, a gente fala assim, meu Deus, como que eu corrijo isso? Né? E quando você vem um cargo de gestão, você entende os porquês. O porquê que é dessa forma, o porquê que é precificado assim. O porquê que eu preciso seguir essa regra que parecia tão boba, né? Mas entender os porquês ajuda muito a gente a executar melhor o trabalho. Então, o que eu tenho tentado fazer hoje com a minha equipe é muito trazer alguns porquês. Nem todos você pode apresentar. Acho que cada cadeira ela tem uma responsabilidade, mas também tem um level de... Tem muita dor por trás das decisões que a gente toma. Então, acho que não são todos os porquês. Mas quando a pessoa entende um pouco mais o que é esse produto, qual que é o objetivo dele, por que eu não posso mexer nessa tabela, o que isso implica? Se por acaso, que seja um desconto for dado. Quando ela entende a consequência, ela se sente mais participativa. Ela não se sente um operador. Ela se sente um facilitador. E é isso que em todas as profissões a gente pode dar para as nossas equipes, com que ele não seja só isso, vai lá, esse é o speech, pronto. Eu não quero ser tratada assim. Por que eu vou tratar o outro?
Com certeza, e isso é o que eu acredito muito também, né? Eu sempre também fiz dessa forma enquanto era líder, porque eu acredito que mesmo em decisões difíceis ou decisões que particularmente você não concorde, quando você entende o racional daquela decisão, por mais que você não concorde, mas você compreende que talvez aquela não seja a melhor decisão do mundo, mas é a melhor para o momento. É o melhor para o momento da empresa, é o melhor que a empresa pode fazer naquele momento. Então, até por ter trabalhado muito na área de qualidade, né, a gente percebe que as empresas, querendo ou não, em alguns momentos elas assumem alguns riscos, né, que precisam ser assumidos, de repente, por questões do negócio. E às vezes o profissional que é muito técnico, muito legalista, ele não aceita esse tipo de coisa porque ele não enxerga a estratégia que tem por trás. Então a gente precisa garantir, sim, o mínimo de qualidade, segurança, eficácia, até quando a gente está falando ali de medicamento, mas a gente precisa também entender até os limites disso em relação ao negócio, porque o negócio não pode ser prejudicado. E quando você consegue fazer com que as pessoas percebam isso, olha, gente, hoje nós estamos tomando essa ação, talvez não seja o melhor dos mundos nesse momento, nós estamos caminhando para isso, mas nesse momento é isso que temos, vamos fazer o melhor com o que temos. Você ganha o engajamento das pessoas, porque engajamento nada mais é do que isso, é fazer parte, né? Sentir parte do negócio, sentir parte da decisão. Então, muito bacana isso que você trouxe, porque está bem alinhado com o que eu acredito também, né? E com o que eu tenho disseminado por aí. Eu acho que esse é o caminho, porque hoje em dia, principalmente, a gente não está mais falando, a geração, né, atual e com as informações que a gente tem, a gente já teve uma geração que fazia o que era mandado fazer, né? Talvez dos nossos pais, dos nossos avós, fazia o que era mandado sem questionar. É aquela história do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje em dia já não é mais assim. As pessoas estão questionando. As pessoas colocam na mesa os valores delas, se estão de acordo com os valores da empresa, né? Elas estão observando a marca no mercado, realmente, né? A imagem da empresa. Então, tudo isso tem sido colocado e cada vez mais as pessoas realmente precisam se sentir parte, né? E parte pensante, não só executora, né? É bem isso. Nádia, você, pra mim, é uma das rainhas do networking. Imagina! Networking, simpatia, você exala isso. E assim, até pelo seu trabalho e pelos contatos, enfim, e cultivar esses bons contatos. E é uma coisa também que eu sempre oriento todos os profissionais de todos os níveis. O networking já me levou para lugares que você nem imagina. Lugares até engraçados, né? Enfim, eu fui parar até num velório chiquérrimo uma vez por causa de networking. Então, enfim, por aí você já vê que fui parar num velório que tinha bem velados, que tinha garçom servindo, enfim. Mentira. Aí eu falei, nossa, né? Que coisa. Mas o networking já me levou em lugares que eu demoraria muito mais tempo para chegar e muito mais investimento, talvez. Um bom networking, ele vale muito mais do que dinheiro. Né? Então, eu queria que você desse uma dica, assim, porque também não é fácil você fazer networking, né? Não é fácil, não existe uma ciência exata, assim, mas você poderia dar uma dica, assim, de como construir bons relacionamentos, como construir um networking? Olha, Shelly, hoje eu conheço muita gente e eu vou para muitos lugares e networking é das coisas que eu mais prezo. O networking, eu acho que ele começa com a pessoa que senta do seu lado. Em todo momento da sua carreira, você ter bons relacionamentos com seus amigos de escola. Manter esse relacionamento com esses colegas, depois quando cada um vai para uma carreira, dentro das escolas, depois vai para a faculdade, cada um segue uma faculdade diferente, dessas faculdades, empresas diferentes ou negócios próprios, mas a gente sempre tem aquele amigo, aquele colega. Não deixa essas primeiras relações que foram no momento talvez mais gostoso, ingênuo da nossa vida, não deixa isso morrer. E com o passar do tempo, a gente vai se cerceando de diversas oportunidades que muitas vezes a gente fala assim, ai, mas eu vou naquele evento, ai, mas ali, poxa, que coisa chata. Eu vou em tudo, Richelle. Tudo que me convida. Semana passada eu estava em 4 eventos. E eu vou com muita gratidão. Eu não vou com um pesar do, poxa, isso vai acumular meu trabalho. Nossa, se eu tiver que visitar aquele evento, vai acumular, eu não vou conseguir entregar isso no dia. São oportunidades que você não pode deixar passar.
Então, eu hoje sou convidada para tanto evento, para entrega de empresas, para comemoração de aniversário de entidades. Eu vou com muito carinho, com muita gratidão. Porque se eu sou lembrada para aquela empresa, para aquela entidade, para aquela pessoa, de alguma forma eu tenho alguma importância. E eu preciso retribuir a importância que ela está me dando. É um papel meu fazer isso. Porque tu não te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Não é no âmbito pessoal. Lembra, no começo a gente falou sobre isso. Todas as nossas relações corporativas também são relações interpessoais. São coisas que a gente cultivou. Então, quando a gente cultiva coisas boas, essas coisas boas começam a fluir. E sempre que eu tenho alguma coisa que eu preciso, eu tenho alguém para recorrer. E muitas vezes eu sou recorrida por outras pessoas. E é aí que a roda gira. Então, hoje tem plataformas incríveis. LinkedIn é uma delas. Ele é muito bom para você ir mantendo teus contatos, atualizando o que você está fazendo. E LinkedIn, eu confesso que eu peco muito. Eu precisava utilizar um pouco mais. Mas eu uso de uma característica minha, que é essa coisa do sentado, conversar, mas me conta mais, deixa eu entender de você. Você faz isso. Nossa, eu conheço alguém que poderia ser bacana. Então, eu tenho essa característica e eu uso muito dessa característica minha para fortalecer. Mas nem todas as pessoas têm isso que pode chamar, não sei, de simpatia, carisma. Eu nem sou vista assim por tanta gente, mas que seja. Mas existem ferramentas que podem te ajudar nisso. E essas ferramentas precisam ser exploradas. Mas, assim, qual que é a tua prioridade? A gente tem um olhar muito focado no hoje. Hoje eu tô muito bem, tô na minha cadeira. Mas espera aí, é isso que eu quero? E não tô falando de galgar só outras empresas, outros lugares, mas o que eu quero pro meu negócio, pro meu desenvolvimento? Quem pode me ajudar com isso? Se eu não tô me cerceando de vozes diferentes e de lugares diferentes, eu tô me limitando. Então, eu tô me prejudicando com relação a isso. Então, eu tenho negócios que eu faço hoje com amigos de colegial, que estão em lugares incríveis e diferentes e que a gente pode ter trocas incríveis. Então, não perca. Quem está começando agora, né, ainda jovem, não perca o contato com esses teus amigos. Cria grupos de WhatsApp. São desses pequenos contatos, esses pequenos momentos que surgem grandes coisas daqui 10 anos, né? Com certeza, nossa, perfeita a tua fala. Eu também penso dessa forma, porque assim, toda pessoa que você encontra no caminho, eu acredito que é um propósito também, né? Acredito que Deus está acima de tudo ali e está unindo esses propósitos. E de uma forma ou de outra, é você ser o melhor que você puder para todo mundo, porque as pessoas, elas precisam lembrar de você com carinho, né? Elas precisam lembrar de você com uma energia positiva, porque é aquela coisa que eu já ouvi essa frase em algum lugar, mas é sempre assim, né? Você pode não lembrar do que a pessoa te fez, mas você se lembra como ela te fez sentir, né? Como ela fez você se sentir. Então, se ela fez você se sentir mal, você vai lembrar, e se ela fez você se sentir bem, você vai lembrar. E é aquela coisa do ter para quem ligar, né? Às vezes a gente não tem todas as respostas, não tem todos os recursos, mas você sabe quem tem, e aí você vai conectando uma pessoa a outra. E essa questão também que você trouxe desde a escola, isso é fundamental, gente. E isso apliquem com seus filhos. Eu tenho uma amiga que ela colocou os filhos numa escola bem renomada aqui de São Paulo. E aí eu estava conversando com ela sobre justamente a questão escolar mesmo, né, de alfabetização e das matérias, enfim, de como que era essa grade curricular e se tinha realmente muita diferença em relação às outras escolas. E aí ela me trouxe justamente isso, ela falou assim, Richelle, eu não vejo tanta diferença nessa questão do ensino, né, porque tem escolas muito boas também que vão ensinar, mas eu vejo que ali o networking que eles vão ter quando crescer é diferente, porque ali a gente tem, de repente, né, obviamente, que aí em outras escalas, né, enfim, pessoas que já têm uma certa influência no mercado, filhos de empresários, etc. Quer dizer, é com essas pessoas que meus filhos vão conviver e que vão fazer negócios também no futuro. Então, quem tem essa possibilidade, eu achei muito válido esse tipo de pensamento, porque é um investimento no futuro do teu filho, no networking que ele vai ter. Não quero dizer que só nessas escolas você vai encontrar, mas é esse pensamento, né, que a gente precisa ter, de sempre plantar uma semente positiva, seja onde a gente estiver, porque dali podem surgir outras oportunidades e outras coisas, né? E se torna um exercício, né? Lembrando, eu nasci numa cidade de 10 mil habitantes, interior de São Paulo.
estudando em escola pública a vida inteira. Sim. Eu faço negócios e relações, e mantenho, e ajudo, e lembro, e sou lembrada por todos os amigos da infância, os amigos do colegial, os amigos do intercâmbio, os amigos da faculdade, os amigos da pós. Eu não sei como eu consegui agenda com essa mulher, porque ela é muito requisitada, porque imagina, né, também pra você manter esses relacionamentos, não é fácil, né, porque a gente precisa sempre estar nutrindo isso também, né, Nádia? Como que você dá conta de nutrir esses relacionamentos? Olha, eu não sei, eu falo que eu tô ali no farol com um monte de pratinho na mão. Sim. Então, eu tô a todo momento, eu tô rodando os pratinhos, o pratinho não pode cair. Não cabe mais pratinho novo ali na mão, mas eu coloco o networking como uma das coisas mais importantes na minha agenda. Então, eu não delego coisas que, já você precisa resolver isso. Eu pego o telefone, eu ligo para aquele cliente com todo amor e carinho, falando, o que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? Então, é muito fácil você falar assim, vai lá e resolve. Não, aquela pessoa precisa de ajuda. E aí aquele cliente lembra de você de uma forma diferente. E aí você já sai para tomar um café, e aí já abre outros negócios, aí você já lembra de outra coisa, e você vai conectando, você vai expandindo isso. Para algumas pessoas é um pouco mais fácil, mas não é impossível para aquela pessoa que nunca tentou. Agora, quem nunca tenta uma forma de networking que se adapte ao seu perfil, ao seu formato, essa sim tá perdendo chance. E além do que, se a gente não coloca isso como prioridade, fatalmente você vai ser aquela pessoa que só vai procurar a pessoa quando precisa, porque se você não coloca isso como prioridade de nutrição, né, sempre que você vai procurar alguém, vai ser naquele momento que você tá precisando, e aí fica uma coisa meio constrangedora até, né? Porque aí você sempre vai estar... É claro que as pessoas hoje em dia até entendem isso pela correria do dia a dia, né? E também, às vezes, a gente é acionada em muitos momentos que a pessoa está precisando. Mas quando você consegue nutrir isso com mais naturalidade, quando você precisa de alguma coisa, também fica mais fácil de você transitar, né? Por esse meio. E tem mais um fator também, na minha opinião, Shelly. Imagina você que trabalhou com uma pessoa 10 anos atrás e você tem algumas memórias de, nossa, ela ficava sempre fofocando no trabalho, lembro dela de ter uma postura muito reativa. Em 10 anos, essa pessoa mudou muito, mas perdeu contato com você. Ela perdeu o emprego, te liga, poxa, Nádia, fiquei sabendo que você está em tal lugar, se tiver uma vaga por aí, qual que é a memória que você tem? E assim, é muito difícil, e não tô falando que isso é uma forma correta, mas a primeira memória que você tem é da última impressão que você teve com aquela pessoa. Se você não nutre isso, se você não dá a chance de mudar, de mostrar para aquela pessoa que, olha, com o passar do tempo, olha que legal que eu tô fazendo, olha, isso assim, poxa, que legal, o fulano era tão reativo, olha como que tá diferente, olha que legal, já tá fazendo isso, olha que legal, mudou o mindset. Se você não nutre isso, a primeira mensagem que vem na sua cabeça é daquela pessoa que você conheceu 10 anos atrás. Não é que, será que ela mudou? Talvez a dúvida vem, mas não é uma dúvida que você apostaria uma indicação. Sim, ou apostaria uma oportunidade, uma vaga. Porque quando alguém te ligar e perguntar, você conheceu fulana e quer uma opinião sincera de você, a tua opinião... vai ser daquela referência que você tinha antes, Você pode né? até falar, olha, de 10 anos atrás, as pessoas mudam, mas daquela época, a minha referência era essa. Então, o nutrir, e tá aberto, tá exposto, tá em contato com mais pessoas. Falar assim, olha, jura? Mas não, eu trabalhei com fulano tem 4 anos, ela já não era mais assim. Então, não, peraí, tem alguém que tá fazendo um contraponto, que tá te dando uma outra visão sobre aquela pessoa. Porque, de novo, são pessoas se relacionando com pessoas. Sim, com certeza. E é engraçado isso que você trouxe, porque isso aconteceu comigo, particularmente, né? Eu trabalhei com a Marilice Souza, que é também uma profissional incrível, que eu admiro demais, assim, gosto muito dela, ela foi muito importante também na minha trajetória. E ela foi uma das minhas primeiras gestoras lá na Looper, né, em Bragança Paulista, quando eu trabalhava. E eu sempre fui muito boa tecnicamente, mas eu tinha a imaturidade da idade, né, eu tinha 17 anos, então assim, todo o pessoal que trabalhava junto com a gente era da mesma faculdade, então era muito gostoso o ambiente, porque a gente estendia o ambiente de faculdade para o trabalho, né, então era um ambiente legal, bacana, mas a gente também tinha as nossas questões ali devido à imaturidade da idade. Passou-se o tempo, né, depois ali de quase 10 anos,
ela estava na Biolab, e aí tinha uma oportunidade lá, eu estava querendo me movimentar na empresa, e falei com ela, mandei o meu currículo, e ela me chamou, né, para essa entrevista. E aí eu conversei ali com ela mesma olhou para mim e falou, nossa, Richelle, como você tá diferente? Eu falei, eu cresci, né, Marilice? Ainda brinquei com ela, né? Eu cresci porque eu tava muito mais madura, obviamente, do que ela tinha conhecido. Claro que, de novo, né, a referência positiva que ela tinha, com certeza fez sentido, mas é óbvio que também ela via um amadurecimento ao longo do tempo. Mas existia uma referência positiva, que era a referência técnica, que eu sempre fui muito responsável, enfim. Então, isso fez com que a gente viesse a trabalhar juntas novamente, né, nesse outro momento de carreira. Então, faz todo sentido isso que você está trazendo, e eu acho que todos os dias, né, a gente está vivendo um dia de plantio, né, a gente está sempre plantando algo positivo na nossa vida, e que a gente vai colher em algum momento, né, então isso pode ser positivo ou negativo, né, na verdade. A gente vê empresas, às vezes grupinhos, criando 3, 4 pessoas, cria um grupinho, o grupinho os mais populares, e aquela coisa do engraçado, de fazer piada com todo mundo, e a gente vai olhar, e a gente que já tá um pouco mais velha e de mercado, mais experiente, não vou nem falar essa palavra, mais experiente de mercado, a gente olha e fala assim, poxa, não só que conta em outro lugar, você promoveria uma pessoa que fica fazendo chacota e piada com outras pessoas? Você promoveria, ou daria um cargo de... Quem vai querer ser liderado por uma pessoa que tem uma postura infantil dentro do mercado de trabalho, que tem uma postura, às vezes, estranha? Não é esse tipo. Não. E assim, né, como você está trazendo, né, às vezes a pessoa também, ela tem aquela visão daquele momento, né? Daquele momento que a pessoa ali está vivendo e o que ela se apresenta, né? E muitas vezes, assim, quem vai lembrar de você vai lembrar de você por aquela convivência que teve com você. Então, se você no horário de almoço ali tá falando sobre projetos, sobre ideias, é nisso que vão falar sobre você quando alguém comentar do seu nome. Agora, se você tá falando sobre outras pessoas, mal da empresa, etc., quando alguém comentar o seu nome numa sala, é isso que vão ter de referência de você, né? Aconteceu isso com um mentorado meu e foi muito interessante que ele, numa conversa com a secretária de um diretor, ele comentou que ele tinha inglês fluente e era uma empresa nacional que nem todo mundo tinha essa skill. E ele comentou que ele fazia inglês, que ele já tinha inglês fluente, etc. Muito bem, isso ele comentou num dia lá de almoço. Depois, passado um tempo, a empresa estava fazendo um negócio internacional e o diretor estava desesperado porque ele mesmo não falava inglês. E aí ele comentou, poxa, né, vai ser a reunião em inglês, como que a gente vai fazer? Eu não falo inglês. Essa secretária lembrou desse rapaz, falou assim, poxa, mas o rapaz lá do controle de qualidade, ele me disse que ele tem inglês fluente, e será que ele não poderia nos ajudar? O diretor não sabia nem o nome dele. Falou, não, traz ele para ajudar. Ele participou de uma reunião super importante, porque ele tinha essa skill. Olha, e no fim das contas ele acabou sendo visto, né, pelo diretor, acabou galgando outros cargos. Por quê? Porque numa conversa de almoço ele falou sobre projetos, sobre as skills dele, ele não falou sobre outras pessoas, né? Então, assim, olha só, onde que de repente uma conversa interessante que você tenha pode te levar. Com certeza. Né? Você vai ser lembrado por isso, né? Isso é muito, muito bacana, né? Muito interessante a gente falar sobre. Nádia, me fala uma coisa. Quais são as suas expectativas para Nuremberg agora em 2025? Nossa, falar em nome da Nuremberg como um todo é uma responsabilidade muito grande, mas eu posso dizer que a Nuremberg é um lugar muito ético, profissional de se trabalhar. Um lugar sempre que busca inovação, novos projetos, mas que nunca galgou ser a maior, mas sempre ser a melhor naquilo que faz. Eu acho que 2025 é um ano de concretização de novos sonhos, de novos projetos, e eu tenho certeza que eu vou estar lá com eles para galgar mais coisas ainda. Cada vez mais, né? E pra gente finalizar essa parte aqui das perguntas, eu te perguntaria o que é sucesso para você, Nádia? Nossa, essa é difícil. Eu acho que, eu acho que sucesso é você estar bem com a tua feliz com a tua trajetória, com o que você é e com o que você tem. Perfeito, perfeito. É isso. Maravilha. Agora a gente vai para um bate-bola aqui, né? Eu vou falar e a Nádia vai me responder. Toma uma água. Toma uma aguinha.
Nádia, um livro que te marcou, que você poderia nos indicar para os nossos ouvintes. Olha, um livro, foi uma série, Operação Cavalo de Troia, do J.J. Benítez. Um livro incrível, uma série incrível, que é sobre um cientista americano que ele entra numa cápsula do tempo e ele volta na época de Jesus. Então o livro inteiro é narrando, mas com uma visão de fora, toda a história de Jesus. Ele é um livro nada religioso, mas ele mudou muito a minha perspectiva de como olhar as coisas. E se eu pudesse estar fora desse cenário, como é que eu enxergaria? Como é que eu me posicionaria? Muito de tirar essas travas que a gente tem, como que eu abro, como que eu amplio minha visão. Incrível. Uau. São 9 livros, mas vale a maratona. Eu vou anotar, com certeza. Eu tô pegando várias dicas aqui nesse imagina. podcast, aqui com muita gente boa. Eu quero ler todos. Me fala uma frase ou lema de vida. Você tem uma frase que te define, assim, o que você gosta muito? Olha, eu tenho uma que é a minha irmã que me fala, Niedia, te amo. Minha irmã diz assim, tudo não terás. E essa frase mudou minha vida quando muitas vezes eu me sinto sufocada de, gente, eu queria estar lendo mais e tem as crianças e eu não estou dando conta e tá vindo eventos e mais projetos. E ela fala, respira, tudo não terás. Então, priorize, foque, realize. Então, isso tira uma carga, ainda vou tatuar, o tudo não terás. Ai, tatua sim, vai ser ótimo. Um sonho que você ainda tem para realizar? Ai, acho que tudo que eu puder estar com as minhas filhas juntas, elas talvez tendo uma oportunidades e uma trajetória mais suave do que a que eu tive. A gente sempre, né? A gente sempre quer dar o melhor do que o que a gente teve, né? E a gente consegue, porque afinal de contas, né? O mundo evolui, né? A nossa evolução, a gente não pode nem comparar com os nossos pais, né? A gente sempre tá... Mas com certeza eles também já nos deram mais do que receberam. Com certeza. Né? E que assim seja. Vamos melhorar, que é assim que a gente melhora o mundo. Sempre assim, né? E um conselho para quem tá começando, Nádia? O que você diria hoje? Para quem tá iniciando na carreira ou para quem tá, né, em cargos iniciais aí? Acho que vou dar o conselho que meu primeiro chefe, o Raimundo Magliano Neto, me deu. Ele disse, existe um motivo para você ter 2 ouvidos e uma boca. Aprenda, escute, observe. Tem muito, receba. Tem muitos feedbacks que a gente recebe que a gente pode virar e falar, mas por que ele está falando isso? Pode falar, opa, e se eu pensar de outra forma? Então, escuta mais. A gente tem muita opinião e a nossa voz precisa ser colocada em pauta, mas também aprenda, escute. Muito, muito bom. E o futuro? Como que você vê o futuro dessa moçada que está vindo agora, dessa nova geração, o futuro do trabalho como um todo? Olha, é muito difícil prever isso. Eu vejo pessoas mais inclusivas, eu vejo uma geração mais humana. É muito da educação, do que a gente está colocando nos nossos filhos, né? O que a gente está colocando nos nossos filhos é o que a gente vai ter nas gerações lá na frente. Então, eu não consigo falar pela humanidade ou pelas pessoas como um todo, mas talvez de toda a conexão, da energia que eu coloco nas minhas filhas. Hoje eu tento ter uma maternidade muito mais conectada, participativa, ouvinte, muito mais equilibrada, menos impositiva, para que, pensando em como ser mais suave, o nosso dia a dia é cansativo, a nossa trajetória é cansativa. Mas como é que eu faço? Como é que eu crio pessoas um pouco melhores? Talvez não trazendo o peso e a carga que elas não precisam ter para a idade delas. Tudo tem que ter o seu momento. Mas como que eu trago mais conexão e confiança? Porque tudo na vida é sobre aquele respaldo que a gente precisa ter. A minha carreira cresceu com o respaldo de um líder. O quanto nós, como pessoas, podemos crescer se a gente tem um respaldo do adulto que a gente mais ama e mais admira. Então, talvez é sobre isso. Acredito que hoje tem um olhar muito diferente sobre criação, sobre educação, e que isso possa ter um reflexo muito positivo, pessoas mais humanas lá na frente. Muito bom, maravilhoso. Obrigada, Nádia. Obrigada a você, amei ter você aqui. Gente, eu vou deixar os contatos da Nádia aqui na nossa descrição do vídeo. Prazer. Deixem comentários, deixem elogios, que ela é maravilhosa. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Nádia. Obrigada. Obrigada, Richelle. Obrigada a todos vocês. Aí foi um prazer, uma honra, viu? Obrigada, ó. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.